vamos lá? Vamos entrar na nossa mensagem de hoje? E uma das coisas que eu venho pensando no decorrer desses meses, e eu sempre fico na confusão, porque eu não lembro se foi dito isso aqui, se eu já falei, se o pastor Antônio já falou. Eu lembro que quando nós fomos no encontro de educadores, lá foi falado sobre vozes. E eu já trago a primeira pergunta para vocês hoje, que você vai refletir, obviamente. Quantas vozes você escuta, quantas vozes você ouve numa semana? Isso vem martelando muito na minha cabeça porque são muitas vozes. Antigamente você tinha um pequeno problema, que era a falta de informação, ou a informação de fácil acesso, né? Então você tinha que penar muito para chegar numa informação, ou correr muito atrás dessa informação. Hoje não. Hoje a informação está muito fácil. Mas mais do que isso, hoje a gente vive um momento em que não é só a informação, mas as vozes das pessoas também estão em de volume, né? De muitas pessoas. Por exemplo, numa semana, você tem a voz do seu chefe no seu trabalho. Você tem a voz dos seus pais na sua casa. Você tem a voz do seu amigo. Na internet você tem a voz daquele influenciador que você segue, alguém que você curte o trabalho e o que ele fala. No dia a dia a gente também tem a voz da cultura, né? A voz do que diz o que é certo, o que é errado, o que você pode e o que você não pode fazer. E no meio disso tudo também tem a voz de Deus, né? Que é a mais importante para nós. Só que aí vem mais uma dúvida. Tem muitas vozes, muita gente falando, muita coisa acontecendo, muito barulho. Nesse barulho, você encontra a diferença das vozes? Você consegue diferenciar, essa voz é daqui, essa voz vem de lá, porque não tem como a gente tampar os nossos ouvidos. Nós vamos ouvir daqui para frente, mais ainda. Quanto mais a tecnologia cresce, mais força a gente vai ter para ouvir isso. Então não tem como tampar, mas tem como diferenciar. E aí vem a dúvida, você sabe diferenciar essas vozes? São muitas vozes, é muito alto. A maior parte das pessoas nem sabe qual voz deve seguir. Por exemplo, já pegando o gancho do Davi, fui procurar na internet algumas questões. E aí tem gente que fala como cuidar de um recém-nascido e tem outra pessoa que fala como cuidar, e essa pessoa, ela fala tudo o contrário do que a outra pessoa disse. E aí eu falo, e aí, quem eu escuto? Aí eu vou para a pediatra, que falou uma outra coisa, né? É muita coisa. E a gente se confunde. Eu, quando acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou no celular porque eu tenho que desligar o meu alarme. Mas automaticamente o dedinho já vai lá e já começa a abrir e ver as notícias do dia. E quando a gente abre o celular, abre em qualquer lugar, são muitas as opiniões. São muitas pessoas falando. E nesse meio todo, nisso tudo, quem é que está falando a verdade? Melhor, qual voz que quer o bem para você de verdade? Porque nem todas as vozes vão querer o seu bem. Nem todas elas querem o seu bem. Tem vozes que você escuta por aí que elas querem só o seu dinheiro. Principalmente numa época que nós vivemos de vender cursos, né? Você quer saber falar em público? Eu tenho um curso que vai ensinar você a falar em público. E que não sei o quê. E você não sabe qual curso você compra. Tem vozes que só quer o seu dinheiro. Tem vozes que só quer a sua atenção, prender você e segurar você ali, fidelizar você ali. Mas também tem vozes que querem destruir a sua fé. Fala, não tem nada disso aí que você acredita, não tem nada a ver. E também tem vozes que querem controlar a gente em nome de Deus. Também tem. E esse é um perigo. Porque essas vozes que não nos querem tão bem assim, não se importam tanto com a gente não percebe que às vezes nós estamos sendo roubados. E esse roubo ele é muito bem disfarçado. Muito bem disfarçado. É um roubo com palavras bonitas. É um roubo com autoridade. E como eu falei, é um roubo também, muitas vezes com o selo no final. Em nome de Deus. Tá.
selou. E você fala, nossa, é bonito, só que você está sendo roubado e não percebe. Porque tem algumas vozes que falam em nome de Deus, mas andam muito longe do nome de Deus. Tem vozes que fazem você acreditar que um relacionamento com Deus é muito complicado, é muito custoso, penoso, difícil. Eu nunca vou ser tão amigo de Deus. Tem vozes que vai falar assim, olha, precisa de uma performance maior aqui. Você precisa ter um pouquinho de medo. E pensando nessas vozes, pensando nisso tudo, eu lembrei de um texto que nós conhecemos muito bem. Nós falamos muito bem, às vezes não lembramos a referência, mas nós sabemos muito bem ele. Eu digo que sabemos muito bem, mas mais ou menos, porque às vezes a gente troca uma palavra ali. E a gente não conhece muito bem esse texto. Às vezes passa batido e a gente não entende. Será que quando nós lermos esse texto, nós vamos entender novamente? Vamos extrair o que Jesus queria falar conosco? Por isso, pensando nisso tudo, o nosso tema de hoje é um tema até que engraçado, é cuidado com o ladrão. Simples, cuidado com o ladrão. Quando eu até passei o tema para o Marcão, eu falei, o tema é o cuidado com o ladrão. Ele já meteu aqui, né? Assustou. Amém? Então o nosso tema, cuidado com o ladrão, versículo-chave, simples, João 10:10. Acho que grande parte vai lembrar quando a gente lê aqui. João 10:10 diz o seguinte, vamos colocar lá na tela, anotem, tá bom? Eu vou trazer, é interessante vocês em casa lerem João 10 por inteiro, para pegar ali, legal, o contexto, e até ler João 9, que vocês vão entender melhor, e a gente vai falar um pouco por cima, tá? A gente não tem um tempo tão grande para a gente sentar aqui e ler tudo, mas a gente vai pegar recortes aqui, tá bom? Diz o seguinte, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Amém? A gente lembra. Algumas bíblias vão trazer como o ladrão vem para furtar, né? Furtar, roubar, é a mesma questão aqui, tá bom? É um texto muito conhecido. Pequeno texto, muito conhecido. Só que a gente precisa entender ele um pouquinho mais. E para a gente entender ele um pouco, a gente vai um pouco para trás. Vamos para João 9. Porque a gente precisa entender o contexto. Jesus, ele fala isso, e a gente precisa falar por que Jesus disse isso, e principalmente para quem Jesus estava falando isso. Porque era uma resposta. Isso aqui é uma resposta de Jesus. E a gente precisa entender o porquê. No capítulo 9, nós vamos encontrar um homem cego de nascença. Esse homem, ele nunca viu mesmo. Ele não sabe o que é ver. Não sabe como que é a fisionomia, não sabe o que são cores, o que é a luz, não sabe. E Jesus, ele encontra esse homem e ele o cura. E esse homem, a partir de então, ele que nunca tinha visto a luz, que nunca tinha visto a silhueta de uma pessoa, ele começa a ver, passa a enxergar. E pra gente, talvez não tenha tanto efeito, porque nós já vemos e já conhecemos as coisas. Esse homem não. Então é um milagre muito grande, é um milagre muito forte até para ele, porque do nada ele passa a enxergar as coisas. Então a gente começa a visualizar e fala assim, poxa, é um milagre muito forte, muito grande. E o que acontece depois? A gente pensa, as pessoas se maravilharam, né? De fato, as pessoas ao redor se maravilharam. Mas existem algumas pessoas que não gostaram muito, né? A gente já sabe. Os fariseus, os líderes religiosos. Eles viram aquela situação e não ficaram felizes, não. Eles olharam e falaram, o quê? Jesus curando? E aí o que eles fazem? Eles pegam agora o então ex-cego, aquele homem, e interrogam ele. Não contentes, interrogam os pais dele. Eles criaram toda uma situação em cima de uma maravilha, de um milagre. E no final, de tanto conversar com aquele homem e ele não negar que foi Jesus que tinha feito aquilo, não contentes, eles expulsam aquele homem da comunidade. Ele sai, você não pode mais entrar aqui não. Você não pode mais estar conosco. Enquanto tudo isso acontecia,
Jesus ele estava olhando. Jesus ele estava observando, ele sabia o que estava acontecendo. Jesus ele olha então e vê, olha, aquele homem que tinha sido acabado de ser liberto, está sofrendo na mão dos líderes. E aí nós chegamos no capítulo 10 de João, onde Jesus ele não está falando de uma forma genérica. Ele está respondendo exatamente o que ele viu. Ele está respondendo exatamente aquilo que ele presenciou. E ele responde isso como uma parábola do bom pastor, que nós lemos um pedacinho. Nessa parábola ele fala sobre um aprisco, que é um lugar seguro onde as ovelhas ficam. Nessa parábola também ele fala sobre um bom pastor, que é um pastor que tem autoridade de entrar pela porta, e que as ovelhas reconhecem a voz desse bom pastor. Ele também fala sobre um ladrão, e esse ladrão ele não entra pela porta principal, ele não tem essa legitimidade, ele entra por um outro lugar, não pela porta principal, e as ovelhas não reconhecem a voz desse ladrão. E ele também fala sobre um assalariado, que ele trabalha só pelo dinheiro. É um resuminho dessa parábola. E Jesus ele explica a diferença de cada um deles. Como eu falei, o bom pastor ele é legítimo, as ovelhas o escutam, ele vai na frente, as ovelhas o seguem. O ladrão não, o ladrão ele vem por um outro lugar, não tem legitimidade. E o assalariado, o grande problema é que ele não tem amor pelas ovelhas, não são dele, ele só está sendo pago para cuidar. Vem um lobo, o assalariado fala, eu vou me salvar, deixa as ovelhas aí. Então ele explica isso. E aí nesse contexto, nisso tudo entra o versículo que nós lemos, que fala, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. E aqui está o ponto que a gente precisa pegar. E eu já te pergunto, porque quando a gente lê esse versículo, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o diabo, não é? Porque eu principalmente falava, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Eu falava assim. Eu falava, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Porque é a primeira coisa que me passa. E quando a gente lê, a gente fala, não, é o ladrão que vem. E de certa forma, não está errado, tá? O diabo, de fato, veio para roubar, matar e destruir mesmo, tá? A gente pode tirar isso, por exemplo, de João 8,44. Lá ele fala, né, que o diabo ele foi homicida, o diabo ele é o pai da mentira. Então, de fato, o diabo ele não quer o nosso bem. Então a gente pode falar de uma forma espiritual, olhando, o diabo é um ladrão que tenta nos matar, tenta nos roubar, tenta nos destruir, sim. Mas tem um grande ponto aqui. Porque quando a gente sai com esse versículo e fala assim, olha, Jesus estava falando do diabo, a gente se distancia um pouco do texto. E como que eu quero dizer com distanciar? A gente fala, não, este versículo, o versículo 10, não me serve para nada. Eu só tenho um conhecimento que o diabo veio para fazer isso, mas não me serve, não me aplica. Esse é o grande problema. Porque Jesus, neste momento, no contexto que nós lemos, não estava falando sobre demônios, não estava falando sobre ataques invisíveis. Jesus estava falando de pessoas que machucam pessoas. Ele estava apontando para o perigo que existe quando alguém que coloca o próprio interesse, a própria ganância, o controle acima de amar genuinamente. Era isso que Jesus estava querendo falar aqui. Jesus ele estava até dizendo algo meio forte, um pouco assustador, no sentido de, olha, o ladrão não só vem lá de fora. O ladrão pode estar muito mais perto do que você pensa. Ele pode estar num lugar de alguém que deveria estar amando. E o ladrão pode estar neste lugar roubando. Este ladrão pode estar no lugar dessa pessoa que deveria estar amando, e ele está matando esperança. Está destruindo a fé. Jesus ele traz esse alerta. Existe um ladrão e ele não está tão longe. E aí quando a gente entende e lê o contexto, como a gente fez aqui, fica claro. Essa resposta era para os líderes. Ele estava colocando, olha, líderes, vocês são os ladrões aqui.
vocês estão matando, vocês estão roubando, vocês estão destruindo. Jesus estava falando dele. Não era uma mensagem genérica de bem e mal, sabe? Era uma mensagem muito específica sobre um tipo de ladrão. E esse tipo de ladrão, ele usa o nome de Deus. E ele se coloca numa posição de intermediário entre Deus e as pessoas. Jesus, nesse momento, ele denuncia. Ele denuncia pessoas, naquele momento, naquele contexto, ele denuncia pessoas que estavam usando a religião, usando a autoridade espiritual para roubar aquilo que as pessoas têm. E sabe o que é? Relacionamento íntimo com Deus. Os fariseus roubavam um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque o nosso propósito, o propósito da nossa vida é um relacionamento. Deus nos criou pensando em relacionamento. É só olhar Gênesis, você vai ver a forma como Deus conversava com Adão e conversava com Eva. Você via que queria sim ter um relacionamento. E nós fomos criados para isso. Fomos criados para ter esse relacionamento de família, pai e filho. Mas quando alguém se coloca como um intermediário, indispensável, para que tenham acesso a Deus, ele está roubando. Roubando o meu direito, o seu direito de conhecer o Pai. Lá em 1 Timóteo 2, versículo 5, diz o seguinte: pois só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não tem um intermediário entre Deus e você, a não ser Jesus. Ele é o único intermediário. Naquele contexto, ele observava que os fariseus se colocam como intermediadores entre o homem para Deus. E se alguém faz isso, se coloca nessa posição, está roubando a nossa liberdade espiritual. Rouba a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus, rouba o meu direito, o seu direito de ser filho do Pai Celestial. E como que esse roubo acontece? Esse roubo acontece de uma forma muito simples, através da religiosidade. A religiosidade, ela transforma um relacionamento com Deus, que deveria ser um relacionamento fácil, tranquilo, um relacionamento aberto mesmo, de, olha, contar o que eu sinto para o meu Deus. Ela transforma esse relacionamento num sistema de regras e de performance. Faz isso e você tem isso. Vá à igreja e sua semana é abençoada. A religião, ela congela tudo, tranca tudo e deixa tudo um sistema difícil de rodar essa engrenagem. E se algo os fariseus eram mestres, na minha opinião, mais do que mestres da lei, eles eram mestres em ser ladrões. Eles eram mestres nisso mesmo. Bom, porque eles tinham um sistema construído, um sistema religioso tão complexo, tão burocrático, que as pessoas não viam mais Deus, elas viam os fariseus. Eu vou ouvir os fariseus. Eu vou ver o que os fariseus vão falar, porque eu não sei como é que chega a Deus. Não tem um mapa muito fácil para mim, está muito difícil. E aí quando os fariseus veem Jesus libertando, Jesus curando, Jesus salvando as pessoas, os fariseus, eles expulsavam as pessoas, falavam, então não, sai daqui, porque eu não sou mais o intermediário entre você. Então eles não queriam mais. Isso é roubo, sim, é roubo. É quando a religiosidade rouba de você um encontro que você vai ter e pode ter com o seu Deus. Amém? E aí vem uma parte que pode incomodar um pouquinho, que é a parte que eu queria de fato entrar. Porque agora a gente já sabe, olha, de fato, estava falando dos fariseus. A gente já tirou essa distância, né? Já trouxe esse versículo um pouquinho mais perto para a gente. Só que ainda assim pode passar na nossa cabeça o seguinte: ah, não, tudo bem, mas ali o contexto está falando sobre líderes, então isso é um problema do Antônio. O Antônio que tome cuidado agora, né? Eu não sou líder, eu só sou crente, só sou membro. Isso aí é um problema do tio Du.
presbítero, ele que tome cuidado. Ainda assim tem uma distância, a gente cria. Só que aí o que eu te pergunto é o seguinte: será que a gente não cai na mesma armadilha, não? Será que a gente que diz, de fato, que segue Jesus, não age como um fariseu? Sem perceber? Meu irmão, a religiosidade ela não é um problema de um grupo de pessoas. Nem é um problema de uma época. A religiosidade, para mim, eu até considero ela como uma tentação. É uma questão nossa de, não, precisa ter alguma coisa aqui. Como assim a graça? Precisa ter alguma coisa aqui no meio. É uma tentação. E a religiosidade, ela rouba de uma forma silenciosa esse relacionamento que a gente tem com Deus. Ela rouba da gente. E sabe o que mais? A nossa religiosidade rouba dos outros a chance de encontrar o Deus de verdade. Quero ler com os irmãos Mateus 23, do versículo 25 ao 28, tá bom? Também um dos textos que nós já conhecemos. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus, ele não estava falando de um tipo de pessoa, mas ele estava falando de um sistema, uma mentalidade que ela atravessa a geração. Não era só um problema dos fariseus há 2000 anos atrás. É um movimento, uma ideia, um sistema que passa e atravessa gerações, e nós estamos aqui suscetíveis. Esse tipo de pessoa, por fora parece que está tudo bem. Por fora parece, nossa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas por dentro, vazio. Não tem Deus. Por dentro não há Deus. Por dentro tem o quê? Tem medo. Por dentro tem o quê? Julgamento. Esse tipo de pessoa. E como eu falei, essa pessoa rouba dos outros também. Sem saber. Ou às vezes até sabendo. Mas muitas das vezes sem saber. Porque ela transmite essa religiosidade. Ela transmite o julgamento. Transmite a ideia de que Deus é um juiz malvado, que te julga todo o tempo. E que joga raio em você se você errar. Te castiga se você fizer algo contra ele. Eu preciso ser muito específico como isso funciona, meu irmão. Você pode ser esse ladrão no interior. Nós podemos ser esse ladrão. Quando nós paramos de buscar a Deus e tentamos agradar a expectativa ou chegar numa questão que nós aprendemos e vimos em algum lugar, quando nós acordamos e falamos assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou ser julgado? Nesse momento, você deixa o seu relacionamento com Deus de lado. E a religiosidade, ela te coloca dentro de uma prisão. Uma prisão que a gente constrói. E como é que constrói essa prisão? As paredes dessa prisão, elas são feitas de regras. São feitas de expectativas. E principalmente de medo. E aí, isso mais te afasta do que te traz perto de Deus, como você imaginava que traria. Lá em 1 João 4, versículo 18, fala o seguinte: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Meu irmão, Deus não usa o medo como ferramenta. Quando você vive baseado no medo, você está em um sistema que está te roubando. E o que ele rouba de você? Sua alegria. O que ele rouba? Sua paz. Principalmente a sua liberdade. Tem pessoas que vivem a vida toda tentando fazer, tentando merecer o que Jesus já nos deu. Porque vive nesse medo. Se mata para tentar merecer o que não é merecível, assim diz, eu não sei. E sabe qual que é a verdade, meu irmão? Está escrito, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou a gente ficar bom. Deus não esperou um sinal de melhora na nossa vida, não. Morreu por mim, quando eu ainda era pecador. E fica muito distante também, né? Ah, pecador? Como assim? Morreu por mim quando você negava a Deus. Morreu por mim quando você acusava Deus. Quando você apontava para Deus. Quando você tinha uma inimizade com Deus, Ele morreu por você. Então isso significa que você não precisa se matar tentando agradar ninguém. Você já foi aceito. Você já foi amado. Você já foi perdoado. Lá na cruz. Acabamos de passar a Páscoa e relembrar este momento. Nós já somos aceitos. Mas ainda assim existem pessoas que acreditam nisso. Ainda assim existem pessoas que, por conta dessa religiosidade, roubou delas a mensagem da graça. É graça. Não dá para entender com o nosso entendimento humano. Eu não mereço, mas fui salvo pela graça. E tem pessoas que tentam entender e tentam fazer, não, eu preciso merecer. Não. É um sistema religioso. E às vezes não sabe que está nesse sistema religioso. Tem pessoas que dizem que segue Jesus. Só que, como que ela segue Jesus? Com uma lista de regras que ela deve fazer. Quase uns 10 mandamentos, versão número 2. Agora eu tenho os 10 mandamentos novos. Se eu fizer exatamente o que está nessa regra, Deus vai me amar. E não funciona assim. A religião, meu irmão, ela muda. Sabe por que ela muda? Porque ela foi construída por homens. E homens são mutáveis. Uma hora nós temos um pensamento, passa às vezes uma semana já mudou. Somos mutáveis. O que é verdade para mim, você olha e fala, não, isso não é verdade. Nós temos esse problema. Mas Deus não. Deus, ele é constante. Na EBD nós falávamos exatamente sobre isso e usarmos Deus como uma régua de moral. Porque Ele é constante. Eu sou mutável. Se você se espelhar em mim, pode ser que você hoje esteja um pouquinho perto de Deus, pode ser que amanhã não, porque eu sou mutável. Então a moral certa a ser seguida é a de Deus, olhar para a régua divina. Deus, ele é constante. E se eu misturo a minha tendência de ficar volúvel com tentar trazer Deus que é constante, eu roubei essa experiência de mim, de experimentar Deus na sua plenitude. E como eu falei, nós roubamos também, quando perpetuamos a religiosidade. Sabe por quê? Porque se você vive de uma forma, você vai passar para as outras pessoas que Deus, ele não é pai. Você vai passar para as pessoas que um relacionamento ele é difícil. Você vai passar para as pessoas que, então peraí, para que eu receba o Espírito Santo,
Eu tenho que gritar? Eu tenho que pular? Nós estamos passando para as pessoas uma versão diferente de Deus. Lá em Mateus 23, versículo 13, fala o seguinte: ai de vocês, mais uma vez, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Naquele contexto, os fariseus, eles não só estavam presos, eles fechavam portas. Eles trancavam os outros nessas prisões de religião. Fazendo isso, transmitia medo, transmitia julgamento. E eu te falo, a religiosidade ela é contagiosa. E como é que funciona? Da mesma forma como mostrar que Deus vive na sua vida. É a forma como você vive. Se você está preso na religiosidade, vivendo em medo, as outras pessoas vão falar, eu tenho que ser assim então. Ou as pessoas não vão nem querer ser assim, né? Porque tem medo. E viver dessa forma, você fecha a porta na vida das outras pessoas. Você rouba dos outros a chance de conhecer um Deus de amor. E aí vem as perguntas que a gente precisa responder no nosso interior. Porque nessa parábola, quem sou eu então? Sou ovelha, de fato? Ou eu sou um ladrão? Sem saber. Será que eu estou ali no meio achando que sou ovelha, mas estou roubando dos outros o direito de se relacionar com Deus? Será que eu estou no meio ali roubando a experiência que as pessoas podem ter com o nosso Pai Celestial? E digo mais. Você atrapalha as pessoas com a religiosidade? Você espalha a religiosidade? Como? Você espalha o medo? Espalha o julgamento? Fecha as portas que Jesus abriu? Será que as pessoas estão sendo religiosas porque você é religioso? Essas perguntas, elas incomodam um pouquinho. Porque quando a gente olha para esse ponto, a gente tem que tocar para melhorar. E elas incomodam um pouco. Só que o que eu quero que a gente entenda hoje é que o ladrão, de fato, não era a pessoa. O ladrão é a religiosidade. Esse é o verdadeiro ladrão. Veja, se o fariseu Roberto, na época, chutei o nome, o Roberto, não era o Roberto o problema. O problema era a religiosidade do Roberto. Se o Roberto sai da religiosidade e se encontra com Deus, ele não é mais o problema. O problema é o ladrão, que é a religiosidade. Entende? Não é uma pessoa. É esse sistema. Que sim, no contexto que vimos, pode vir de um líder. Pode sim vir de um líder. Mas principalmente pode vir de nós mesmos, criando prisões espirituais. Religiosidade rouba relacionamento com Deus. Só que o que é importante aqui é entender esse inimigo. Quem é esse tal ladrão que mata, rouba e destrói na nossa vida? Eu preciso entender, porque quando eu entendo que isso é a religiosidade que está operando na minha vida, eu consigo me defender dela. Consigo voltar a ter um relacionamento com o nosso Deus. E graças a Deus nós não estamos sozinhos. Jesus deixa claro em João 10 como distinguir a voz de Deus. E como nos livrar deste ladrão que nos rouba. Por isso eu trouxe 6 características de João 10 que a gente vai analisar rapidamente aqui. Primeira característica, Jesus te conhece pelo nome. João 10, 3. Ainda lá, na parábola. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Destaque, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele não chama a ovelha 1, ovelha 2, ovelha 3. Não tem número não. Ele chama pelo nome. Ele te conhece. Ele sabe exatamente o seu nome.
Ele sabe o valor que você tem aos olhos dele. Sabe quando você sente que você não é de fato realmente conhecido? Sabe quando você no seu interior acha que nesse seu relacionamento com Deus você é só mais um número? Eu já ouvi pessoas dizendo, eu vou orar de madrugada, porque se eu orar de dia, a linha está congestionada, Deus não vai me ouvir. Às vezes a gente pensa nisso, eu sou só mais um. Eu sou só um nome, um número. Se você pensa dessa maneira, é a religiosidade que está operando, meu irmão. Ela está roubando de você. Porque religiosidade, ela não conhece pessoas, ela conhece o quê? Requisitos. Para a religiosidade é importante os requisitos. Vista-se assim, desta forma, haja assim, fale de uma maneira coloquial e você está dentro dos requisitos. Não. O verdadeiro relacionamento é quem é você. Vamos conversar? Eu sei o seu nome. Sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Do Edinho é o mais fácil, então. Né? Do Edinho é o mais tranquilo. Mas brincadeiras à parte, ele te conhece pelo nome. Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Jesus te chamou pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Você não é número. Não é. Esquece esse negócio. Se você sente que você virou um número, se você sente que você não é um filho de Deus, cuidado. Livre-se disso, é a religiosidade te roubando. Amém? Segunda característica, Jesus te conduz para fora, para a liberdade. Ainda em João 10, versículo 3. No final, né? Vou ler de novo. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo seu nome e as leva para fora. O que eu quero destacar agora, e as leva para fora, e as conduz para fora. Jesus não te prende, olha só. Jesus não te coloca... A Fernanda, ela brinca comigo, ela fala assim, eu posso te guardar num potinho? Ela fala, pode guardar num potinho para você ficar comigo, né? Jesus não faz isso com a gente. Jesus não te prende. Ele te conduz para fora. E o que é esse para fora? Para a liberdade. A essência de Jesus é libertar. Só que quando a religiosidade ela opera, vira o oposto. Acontece o oposto. Você sente que você está preso. Você sente que você está numa empresa. Tem sempre uma regra nova que você tem que aprender. E o pior, a religiosidade ela usa o medo para que você não saia do controle. Quantas vezes a gente já não escutou pregações de tipo, o inferno te quer, te gera medo. Vai, eu não quero o inferno, estou com medo do inferno agora, vou aceitar Deus então para não ficar no inferno. Quando a gente tem que aceitar Jesus porque a gente o ama. O resto é só benefícios. Mas em primeiro lugar eu amo a Deus. Eu não posso ter medo das coisas. Não posso estar com Deus porque eu tenho medo disso, tenho medo de estar doente. Meu irmão, a religiosidade que faz isso, é ela que usa o medo para te colocar numa coleira e te conduzir. Porque a essência de Jesus é libertar. Quando você se sente nessa prisão, esse medo constante, não é a voz de Jesus, é religiosidade. 2 Timóteo, meu irmão, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Jesus te deu poder de amor, te deu equilíbrio e não te deu medo. Não colocou isso na sua vida. Então quando você se sente preso nesse medo, preso num julgamento, numa desaprovação, é religiosidade. Foge. Sai daí. Proteja-se. Terceira característica. Você conhece a voz de Jesus. Você sabe.
Para isso, João 10, o versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, pois conhecem a sua voz. As ovelhas seguem porque conhecem a voz de Jesus. Isso é importante, elas seguem Jesus não porque foram obrigadas. As ovelhas seguem não porque foram obrigadas, mas seguem porque conhecem, porque reconhecem a voz. Opa, essa voz aqui me traz confiança, eu sei quem é, vou lá. Pensa na sua vida. Você segue algo espiritualmente porque você conhece, porque você está ali, ou porque disseram que você precisa fazer? Ou disseram que você precisa seguir? Por exemplo, você faz jejum na sua casa porque você de fato entende o jejum? Ou porque falaram, olha, vamos fazer um jejum, e você fala, então vou fazer um jejum. Te mandaram fazer um jejum. Você ora porque você ama conversar com Deus? Ou porque você escutou aqui, ou em algum outro lugar, que é importante orar, e é você, vou orar então. Vou inventar aqui, oi Jesus. Você lê a Bíblia porque você quer conhecer mais, ou porque você escutou que precisa ser lido a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia inteira então, porque preciso conhecer as coisas. Ou porque você ama? Entende? A pergunta é, você tem relacionamento direto com Jesus, ou você depende dos outros para chegar lá? Quando a sua fé é, faça isso porque eu estou te mandando, ou porque te mandaram fazer, é religiosidade, meu irmão. João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus quer que você o ouça. Mas Jesus quer que você o conheça. Que você tenha uma capacidade sozinho de reconhecer a voz dele. Isso é fé. Isso é relacionamento. O oposto é a religiosidade. E aí faça essa pergunta: você conhece de fato Deus? Você está conhecendo Jesus? Ou você conhece as regras que alguém criou? Se você conhece regras que alguém criou, e você segue essas regras sem saber o porquê, fuja. É religiosidade. Quarto característica: Jesus se sacrifica. A religiosidade pede sacrifício. João 10, versículo 15. Assim como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus se sacrifica. Jesus se entrega. E ele entregou tudo. Ele entregou a vida, entregou reputação, entregou conforto, entregou o ego. Ele entregou tudo. Isso é amor. Quer saber o que é amor de verdade? Olha o que Jesus fez na cruz. Eu falo que quando eu casei, o pastor, o pastor na época que era da Feu Tarcísio, ele tinha me falado um negócio que a gente já escutou, já tinha escutado, mas eu não tinha apegado e me bateu mais forte aquilo, porque eu estava prestes a casar. Eu falei assim, você precisa amar a Fernanda como Jesus amou a igreja. E às vezes a gente pensa, é só, vão atirar na Fernanda, eu pulo igual aquele filme, né? O guarda-costa, pulo, pego a bala. Não, não é isso. É amar incondicionalmente, deixar de lado o que você sente, aquilo que você acha que é importante, e amar. Então você quer conhecer o que é amor de verdade? É deixar de lado o que você acha para amar a pessoa. Isso é amor. Isso. Só que quando a religiosidade ela opera, o fluxo é o contrário. Ela quer seu dinheiro, ela quer o seu tempo, ela quer sua liberdade, ela quer sua autonomia. E ela usa a culpa para extrair mais. Fala, olha, você fez aquilo. Fala, então eu vou fazer mais então. Mais disso aqui, como se fosse pagar uma penitência. Né? Usa o medo para ganhar lealdade. Se você sente que você está em dívida constante com Deus, se você acha que você nunca fez o suficiente, que você não faz o suficiente,
acha que você precisa sacrificar a sua vida para merecer a aprovação dele, é religiosidade. Porque Jesus, ele já sacrificou, já fez o sacrifício perfeito, não precisa ser feito mais sacrifícios. Você não precisa se matar para conhecer a Deus, ou para merecer o que ele já te deu. É seu, basta você aceitar, mas é seu. 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A resposta de Jesus, ela é completa. O sacrifício de Jesus, ele é completo. Nós fomos salvos. Nós fomos aceitos na família. Nós fomos perdoados. E qual que é a resposta que eu tenho que dar para Deus? É um outro sacrifício? Não. É amar o meu próximo. Amar os outros. Não é se matando para agradar o pastor, para agradar o fulano. É amar o próximo. Amar. Aí pergunta, eu estou tentando merecer o amor ou eu estou respondendo o amor que Jesus me deu? Se você acha que vive nesse sistema de que eu preciso fazer mais, nunca o que eu faço não é suficiente para Deus, é religião, se protege. Quinta característica, Jesus conhece você e você o conhece, é recíproco. João 10:14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O que eu quero destacar é que existe reciprocidade, meu irmão. Não é, eu falo e você me obedece, sem questionar. Não, é eu conheço você profundamente e você me conhece. É relacionamento. Quando você sente que você está numa relação unilateral, sem espaço para ser conhecido, você acha que Deus está distante, está a religiosidade aí. Porque Jesus, ele quer conhecer você. Ele quer que você o conheça. Ele quer diálogo, ele quer troca, ele quer intimidade. 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você ou alguém opera dessa forma, num relacionamento unilateral, não tem amor, não tem troca, não tem conhecimento mútuo, Jesus não está ali. Proteja-se. Sexta e última característica, Jesus permanece, a religiosidade abandona. João 10, 12 e 13. O assalariado não é o pastor a que as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu quero destacar, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Aqui eu lembrei daquela música que já passou, né? Mas nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Está difícil a vida? Jesus está lá. Você está quebrado? Jesus está lá. Você falhou? Jesus está lá. Jesus não te abandona. Mas a religiosidade, ela te abandona. Quando fica difícil de verdade, a religiosidade, ela não está lá para o que você precisa. Ela some. Porque não é amor. É interesse só. É um sistema. E como é que a gente identifica? É simples. Quando eu estou quebrado, quando eu falhei, no pior momento da minha vida, quem estava comigo? Quem me ama incondicionalmente? São as regras? Ou é Deus? 1 Pedro 5, versículo 2 e 3.
Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Jesus é pastor por amor, não por obrigação. Ele é o bom pastor, não porque estava no script, mas porque ele ama. Aí eu quero que você se pergunte: você está experimentando o amor permanente de Jesus, ou você está experimentando um sistema que o seu valor depende do seu desempenho? Se for assim, fuja, proteja-se. Tudo isso que a gente conversou aqui, meu irmão, sobre essa religiosidade que rouba, acontece nos nossos dias, nas nossas vidas. Trouxe alguns exemplos. No trabalho, você é honesto nos seus negócios? Ou a religiosidade opera por ganância disfarçada? Porque a palavra disse que as coisas virão, correrão atrás de mim, virão até mim. Então eu vou fazer aqui um negócio porque Deus permitiu. Eu sou filho de Deus, mereço o melhor. E aí engana alguém? Na sua casa, a religiosidade está disfarçada de proteção? Existe julgamento onde tinha que ter amor? Quem vê na sua casa e te observa, de fato vê na sua vida o que você fala? Você vive aquilo que você fala? Aqueles que te amam estão vendo Deus? Ou veem só regras chatas? Nos seus amigos, você tem amigos genuínos? Ou você está usando as pessoas? Os seus amigos, você cresce espiritualmente com eles? Ou juntos vocês decaem? A sua amizade te leva mais próximo de Deus? Te liberta ou te aprisiona? Te coloca no lugar que você tem medo? No secreto com Deus, quando ninguém está vendo, quais são as decisões que você toma? O que você assiste? Como você trata o seu corpo? Como você trata a sua mente? Como você trata o seu tempo? Jesus, ele rejeitou a tentação. A gente só sabe porque foi descrito, mas ele estava sozinho. E ele rejeitou. Faríamos o mesmo? Passando fome, faríamos o mesmo? Com isso tudo, mais 3 perguntas. Hoje é dia de pergunta, né? Hoje é dia de pergunta. Mais 3 perguntas. Se em algum momento você identificou, puxa, tenho pontas de religiosidade na minha vida. Te faço a primeira. Onde ela está operando? É necessário enxergar. Porque Deus espera que tenhamos relacionamento por completo. A nossa vida por completa. Quais são as áreas que você tem medo? Que você acha que você não é bom o suficiente? Que você acha que você é julgado? Nomeie elas. Identifique elas. Segunda pergunta: você transmite religiosidade para os outros? Ser cristão é estilo de vida, é escolha. As pessoas que estão do seu lado se sentem livres ou presas? Elas se sentem julgadas ou sentem um lugar de apoio, de um ombro amigo? Você fecha a porta das pessoas? Você quebra as pontes que ligam a pessoa a Deus? Ou você é a pessoa que constrói as pontes, que cria os caminhos para que essas pessoas cheguem a Deus? E a terceira pergunta: qual é a voz que você mais segue? A voz de Jesus, que você é conhecido, você é amado, você é livre? Ou a voz religiosa? Faz mais, seja melhor, você está sempre errando. Qual voz guia as suas decisões?
Meu irmão, quando a gente acha que o ladrão é só uma pessoa, lá fora, longe, pensamos que esse texto não aplica para as nossas vidas. Mas a verdade é que Jesus está falando com cada um de nós aqui hoje, pessoalmente. E eu já quero concluir, meu irmão. Jesus ele olhou para aquele povo, olhou para aqueles líderes que acabaram de expulsar um homem curado, um homem que vivenciou um milagre. Ele olha para aquilo tudo e fala: olha, tenho algo para dizer. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas ele, o pastor verdadeiro, veio para dar vida. Quando ele disse isso, ele não estava falando para ele só. Não estava falando para aquela época. Engano nosso achar que ler a Bíblia é achar que é Deus falando com eles. Não, ler a Bíblia é Deus falando com eles e conosco. Ele estava falando para todos que trocam um relacionamento com Deus pela religiosidade. Existe aqui essa verdade e ela incomoda. O maior risco que nós corremos não é de sermos roubados lá fora por um ladrão externo. Não é o maior risco. O maior risco é eu ser o próprio ladrão. O ladrão da minha vida. O ladrão da vida do meu irmão. Às vezes a gente joga tudo na conta do diabo. Ai, foi o diabo. Meu irmão, às vezes sou eu. Só eu. E o diabo nem mexeu um pauzinho assim. Nem, opa, estou só observando, anotando como é que faz. É quando você tem acesso a Deus, um convite especial de Jesus e você escolhe ficar preso. Você sabe o que é liberdade, mas escolhe a escravidão. E tem mais. Tem o risco de você, sem perceber, roubar das outras pessoas. Transmitir religiosidade, em vez de transmitir a sua fé. Fechando as portas que levam diretamente para Deus, os caminhos que guiam a Deus. Então a mensagem de Jesus para nós ela é muito simples hoje. Cuidado com o ladrão. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com o medo. Com a culpa. Com a dependência de outras pessoas para saber o que você precisa saber. Para saber o que você precisa fazer. Para saber como que se chega a Deus. De um intermediário. E vigiarmos, porque o ladrão pode ser nós. Nós podemos estar fechando portas. Mas existe uma boa notícia. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Ele nos conhece pelo nome. Ele quer que sejamos livres. Ele quer que escutemos a voz de Deus. Com tanta clareza, meu irmão, que a gente vai poder ouvir várias outras vozes e a gente sabe qual é a dele e não confunde. A pergunta que fica é: você vai ouvir a voz do bom pastor ou vai ficar preso nas vozes que te roubam? Jesus, ele está aqui nesse momento, eu tenho certeza, te chamando pelo nome, chamando para que nós saiamos dessa religiosidade, deixemos para trás aquilo que nos prende, aquilo que nos impede de ter um relacionamento muito mais forte com Deus, um relacionamento muito mais íntimo com Deus. Jesus está aqui te chamando para ser uma ovelha que reconhece a voz do bom pastor. Porque a religiosidade ela rouba, mas Jesus ele liberta e ele conhece você pelo nome. A pergunta não é nem mais qual voz você vai escutar, mas é qual a voz que você vai ouvir. Amém?